Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Vasco da Gama, que precisa contratar um novo treinador depois da demissão de Maurício Barbieri. Será que esse nome deve ser de um brasileiro ou de um estrangeiro? E ainda tem salvação Vasco? Você vai conferir tudo isso só depois da vinhetinha. Antes de mais nada, aqueles recadinhos iniciais. Se você ainda não é inscrito, só clicar aqui no botãozinho de se inscrever, tá aparecendo na tela. Estamos rumo aos 600 inscritos, falta muito pouco. Então se você ainda não é inscrito, é muito fácil, só clicar no botão de se inscrever. Também é importante deixar o dedo no like para o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas. E claro, comentar aqui embaixo qual o nome do técnico que você gostaria de ver no Gigante da Colina, no Vasco da Gama. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo de qual treinador para você tem que assumir o Vasco. Demorou, mas aconteceu. O Vasco demitiu o técnico Maurício Barbieri após a derrota para o Goiás por 1-0 dentro de São Januário, e foi mais uma derrota em um trabalho que começou bem do técnico Maurício Barbieri no Campeonato Carioca, mas que foi ladeira abaixo, sobretudo após a eliminação para o ABC dentro de São Januário na segunda fase da Copa do Brasil, uma eliminação doída, dolorosa, e que desde então o Vasco não conseguiu performar. Ou pior, piorou no Campeonato Brasileiro, onde teve apenas uma vitória em 11 jogos e por isso o trabalho do técnico Maurício Barbieri chegou ao fim. Para mim, como eu comento sempre no canal, foi até demorada essa demissão. O Vasco chegou a perder por 4-0 no primeiro tempo para o seu maior rival, que é o Flamengo. E para mim, naquele momento, o Maurício Barbieri já deveria ter sido demitido. Eu sou contra a filosofia de demissão, acredito que um projeto, uma consolidação demora a acontecer, como é o caso do próprio Botafogo hoje, com o Luiz Castro, mas o trabalho feito por Maurício Barbieri já tinha sido melhor e não conseguia resultados, e o time performava muito mal, não tinha desempenho, não mostrava alguma evolução, e perdeu jogos para Fortaleza, perdeu para São Paulo, perdeu o clássico contra o Flamengo, perdeu para o Bahia em casa, Santos, e culminou no Goiás, onde a gente acabou vendo aquelas cenas lamentáveis em São Januário de quebra-quebra. Mas a pressão aconteceu, para mim o cenário ainda é muito difícil, mas antes tarde do que mais tarde. Então Maurício Barbieri foi demitido e o Vasco está atrás de um novo treinador. Mas para o jogo contra o Cuiabá, e nesses últimos dias quem fez o trabalho foi o técnico do Sub-20, o William Batista, que é um técnico bastante conhecido no meio do futebol de base. Ele fez um bom trabalho no América Mineiro, finalista da Copinha, e tem uma filosofia de jogo um pouco diferente de Maurício Barbieri. Ele é um técnico que gosta de ter bastante a bola. Ele mesmo comenta que as equipes dele são protagonistas, e um dado curioso é de que ele ainda não perdeu pelo Vasco na categoria de Sub-20. E é um cara bastante respaldado, bastante conhecido, mas tem apenas 30 anos e vai ser o técnico mais novo, ainda que interino, a comandar a equipe profissional do Vasco da Gama. Apesar disso tudo, eu acho que essa chance é importante para o William Batista, mas o Vasco, na situação que se encontra, estando em 19º lugar, com apenas 6 pontos no Campeonato Brasileiro, o que é bizarro de se pensar, tendo o Vasco gasto mais de 100 milhões na janela, indica que tem que ter um técnico com um pouco mais de bagagem. E aí alguns nomes surgem, né, tanto do cenário nacional quanto do cenário internacional. Começando pelo mundo afora, muito comenta-se no nome de Ramon Dias, e que os principais jornalistas que cobrem o Vasco dizem que não tem nenhuma negociação com ele, mas é um técnico que chegou a comandar o Botafogo, mas à distância. Ele teve um problema de saúde e o filho dele acabou assumindo interinamente. Mas eu sou bastante contra, nesse momento, a vinda de um técnico estrangeiro, e explico agora os motivos. O Vasco está numa situação muito complicada, numa situação peculiar, sem mando de campo. O Vasco foi punido por 30 dias com a interdição de São Januário em razão dos últimos acontecimentos com o quebra-quebra, com todas as cenas de vandalismo. E além do mais, o Vasco está numa situação com 6 pontos, como eu comentei, então precisa ter agora uma janela de julho muito agressiva, o que parece que não vai acontecer. E precisa, portanto, para tentar salvar, por tentar fazer um milagre nessa situação que o Vasco se encontra, de um técnico brasileiro. Eu sou bem favorável até da vinda dos técnicos estrangeiros, com outras filosofias de trabalho, mas o momento do Vasco é de desespero, e que precisa ter aquele cara que é o bombeiro, né, que conhece o futebol, as peculiaridades do futebol nacional, sobretudo do Vasco da Gama, e por isso, nesse momento, acredito que a melhor opção seja um técnico do Brasil. E aí 2 nomes largam na frente, de acordo com as notícias divulgadas nos últimos dias, que são
O de Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro pelo Flamengo e que o seu último trabalho foi no São Paulo e nem foi tão bom assim, o maior ídolo para muitos do São Paulo. E o outro é Roger Machado, que já tem bastante aversão da torcida do Vasco por não ter nenhum trabalho que salte aos olhos, né? O Rogério, como eu comentei, com o time do Flamengo, foi campeão brasileiro, foi bastante criticado em algum momento e fez um bom trabalho no Fortaleza. É verdade que no São Paulo, onde ele é o maior ídolo, ele conseguiu ter um bom momento, mas desgastou muito a relação com a torcida. Eu não acredito que há outros nomes diferentes do que esse para assumir o Vasco na situação que o Vasco se encontra. Poucos técnicos vão querer pegar esse pepino, essa bomba relógio que é o Vasco da Gama e que eu comento aqui, e até a pergunta aqui que eu faço no título do vídeo, se tem salvação. Sinceramente, eu acho bastante difícil, principalmente porque a janela se tornou ainda mais complicado, se não era antes, por conta de problemas financeiros, por conta de todo esse momento, crise entre a SAF e o clube associativo, agora se dá também por um cenário de terra completamente arrasada, sobretudo se o jogador assistiu ao jogo contra o Goiás, né? Dentro de campo foi muito ruim e fora de campo foi tão ruim assim. Então é um momento duro, difícil, mas que o Vasco tem que tentar se apegar aí a um fato novo, e esse fato novo pode ser a vinda de um técnico como o Rogério Ceni, que larga na frente. Não contrataria o Rogério Ceni em condições normais, acredito que ele ainda tem muito mais a evoluir, talvez em clubes de menor expressão, nem com tanta pressão assim, mas é um cara vitorioso, um cara que fala grosso, que eu acredito que precisa ser com esse elenco do Vasco, que é recheado de jovens também, porque foi muito mal montado, mas acredito que o momento pede um técnico brasileiro, dizem que é Rogério ou Roger Machado, e quero saber agora de você aqui nos comentários qual seria o seu nome para tentar aí salvar o Vasco, e se tem salvação o Vasco em mais um momento, em mais um ano muito difícil. A gente comenta aqui várias vezes no canal que a SAF do Vasco jogou a única esperança que o Vasco tinha, e talvez o primeiro sopro de esperança de o retorno de um gigante, na lata do lixo. E claro, conto com a sua participação aqui embaixo. Inscreva-se no canal, deixe o dedo no like, é muito importante. Ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. E eu te espero no próximo vídeo.